Oi, tudo bem, pessoal? Esperar mais um pouquinho, né, pra gente conversar um pouco sobre empreendedorismo feminino. Confesso que essa é a primeira live que eu faço assim no Facebook, mas vamos nos acostumando juntos aqui. Vou esperar até dar as 2 horas, às 3 horas, perdão, que é o horário que tá marcado. Mas vamos fazer um warm-up aí e vamos esperar um pouquinho aí o horário pra gente começar a conversar sobre isso. Vai ser mais um bate-papo mesmo, então vamos tentar só falar um pouco sobre o que é isso, né? Sobre o que é empreender e sobre o quanto a mulher já está nesse contexto mesmo sem falar sobre esse contexto, né? Então, vou esperar mais um minutinho e a gente começa a falar sobre isso. Empreendedorismo feminino é uma luta, né? A gente está aí encarando formas de hackear o sistema e hackear a cultura mesmo. Acho que é super legal falar sobre isso. Acho que eu vou começar falando um pouco sobre mim, né? Para entender como que a gente se insere nisso, né? Como que eu me insiro nesse cenário de empreendedorismo feminino. Acho que aí a gente vai falar um pouco sobre um pouco sobre como eu me coloquei nesse lugar, né? Eu sou formada inicialmente em psicologia, exato. Hoje a gente tem várias mulheres à frente de negócio, né? É uma batalha e uma luta que a gente vem ganhando há muito tempo. Eu sou formada em psicologia e aí depois eu entendi que psicologia não era bem o que eu gostaria de fazer para minha vida e aí depois eu me formei em sistemas de informação, né? E aí eu comecei de fato a lidar com a parte de tecnologia propriamente dita. Quando eu entrei para tecnologia, eu acho que para mim foi um primeiro baque, aí falando sobre essa parte do feminino, né? Tecnologia e psicologia, ela anteriormente, né, hoje em dia nem tanto, ela era dominada bastante por mulheres, né? A gente vê uma maioria de mulheres em curso de psicologia. Quando eu fui para sistemas de informação, aí de fato a gente viu. Aí eu vi uma mudança muito grande de pessoas, né? Eu fui para um ambiente bem mais masculino e isso foi um baque para mim, assim, uma diferença muito grande ali. E aí, para ir para esse lado da tecnologia, né, eu comecei com o desenvolvimento, que é a programação propriamente dita, que é fazer, né? Então, tipo assim, quando a gente vê um aplicativo, um Facebook da vida, tem alguém que produz isso, que programa isso, né? E eu estava nessa frente de programar por detrás dos panos, né? Então, para ter uma tela, para ter uma interface, a gente tinha que desenvolver. E o primeiro lugar que eu me inseri foi em desenvolver sistemas, né? Depois, entendendo como eu gostava muito de lidar com pessoas e entender o que as pessoas precisavam, eu fui para a área de produto. E produto nada mais é do que isso. É entender a interface que, que as pessoas precisam, então das necessidades das pessoas, e desenvolver um sistema que faça sentido para elas. E aí, falando um pouco mais sobre o assunto que a gente vai falar, tipo, o empreendedorismo feminino, né? Eu acho que primeiro a gente tem que falar que as mulheres, elas sempre passaram por vários degraus de evolução. Então, assim,
Quando a gente fala sobre medicina, quando a gente fala sobre direito, que a gente fala sobre os advogados, era primeiramente um domínio mais masculino. E as mulheres foram galgando e entendendo onde elas se posicionavam nesse lugar. Empreender como feminino é muito mais natural para a mulher também, né? Quando a gente entende que estar nesse lugar que é mais patriarcal, que é a sociedade que a gente tem hoje, e a gente sempre empreendeu, porque o que é empreender, né? É tentar formas de hackear ou de evoluir dentro do sistema, né? Então, tipo assim, quando a gente é uma mulher frente a uma sociedade que é mais patriarcal, e isso é cultural, normal, a gente começa a entender formas de lidar com a sociedade que a gente consegue ser mais efetiva, que a gente consegue subir, que a gente consegue ter um pouco mais de prosperidade dentro desse ambiente. Então, empreender para a mulher é muito, muito, muito natural, né? E aí, para a gente conseguir entender o quanto é natural, se a gente olhar para uma mulher e entender, por exemplo, se ela tem um filho e ela tenta entender esse filho de formas diferentes, ou vários filhos de formas diferentes, isso também é empreender de certa forma. No sentido de cada filho que eu tenho pode ter uma forma diferente de condução. E quando a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, ou empreender, tem a ver com isso. Eu trabalho na área de produto, né? O que é produto? Produto vai lá e entende como o usuário ou o cliente gostaria de ser tratado dentro do aplicativo, que é esse produto digital que a gente tem. Por exemplo, o iFood, que é o lugar que eu trabalho. Quando a gente olha para o iFood, ele tem várias interfaces. É um aplicativo só. Só que por trás desse aplicativo, a gente tem em média 5 mil pessoas trabalhando dentro desse aplicativo. Pessoas que vão lidar com marketing, pessoas que vão lidar com o iFood no restaurante, pessoas que vão lidar com o iFood no mercado, pessoas que vão pensar até nos corredores que vocês têm dentro da aplicação. Então, assim, a gente tem uma gama de pessoas que, dentro dos seus assuntos, fazem com que aquele aplicativo seja o melhor possível para o usuário final. Então, o que a gente faz é basicamente isso. A gente entende as necessidades das pessoas e a gente tenta traduzir isso dentro do aplicativo para que você se sinta cada vez mais atendido, cada vez mais atraído por estar dentro dessa aplicação e utilizar esses serviços, né? Então, quando a gente fala sobre empreender, e eu entendo que as pessoas também têm próprios negócios ou que vendem, né, produtos, por exemplo, Avon, ou que vendem produtos que estejam sendo feitos por si mesmos, né, a gente tem que procurar uma coisa que nós de produto e o iFood temos em comum, o diferencial, ou a forma com que a gente oferece esse produto. Então, assim, entender essa necessidade, tipo, o iFood, ele conhece bem seus concorrentes, por exemplo, a gente entende bem quem são os nossos concorrentes e o que eles ofertam diferente da gente. Por exemplo, se você vende algo que você fez, que seja uma parte de tricô, que seja um produto Avon, que seja qualquer outro produto que você faz e comercializa, isso significa que você consegue significa que você vende algo que outras pessoas vendem. Então, tipo, o iFood, por exemplo, ele não vende comida e ninguém mais vende comida no mundo, né? O iFood vende, o Rappi vende, né, que é um concorrente, o Uber Eats vende, outros aplicativos N fora de Uberlândia, aqui em São Paulo usa daqui, etc., também vendem esse serviço. Só que o que a gente busca é, primeiro, fazer um serviço de excelência, porque isso te diferencia de fato de mercado, e também conseguir fazer algo que seja melhor, de certa forma, na disponibilidade de serviços, por exemplo. Então, como que a gente faz isso, né? Que tem a ver com empreender, que tem a ver com o seu próprio negócio, por exemplo. Você vai olhar para o negócio e você vai entender que outras pessoas têm as mesmas coisas e você vai começar a tentar produzir coisas diferentes para poder vender os seus serviços. Como que você faz isso? O primeiro passo para a gente é entender para quem a gente vende. Então, quem são os seus consumidores, né? Quem são as pessoas que consumem seus serviços e aquelas que têm vendas mais recorrentes? E o que é venda recorrente? Então, por exemplo, se no iFood a gente entende que o nosso público-alvo é
pessoas com renda X, do idade Y, e que compram mais no começo ou no final da semana, a gente vai intensificar comunicação nesses horários, comunicação para essas pessoas, entender aonde essas pessoas estão para a gente levar o marketing, né, de se vender para poder conseguir alavancar mais vendas, por exemplo. Então a gente tem que entender quem são essas pessoas para estarmos onde essas pessoas estão. O segundo passo é aprender um pouco mais de dados, do tipo assim, entender se eu sei quem são as pessoas, como que eu consigo atender as necessidades daquelas pessoas especificamente. Então vamos supor, se eu vendo para uma classe específica, para uma série de pessoas que tem um contexto ou um padrão específico, eu vou estabelecer planos ou estratégias que vão pegar essas pessoas que a gente entende que vão fazer recorrência, que vão comprar. E aí duas coisas. Uma coisa é como eu angario mais pessoas para fazer as compras que eu tenho, e a outra é manutenção de recorrência de venda. Por exemplo, eu consigo abordar mais pessoas, né? Conseguir mais usuários ou conseguir mais pessoas que comprem comigo, porque eu conheço elas e sei o que bate com o meu match e moldo a forma com que eu comunico com elas. E ao mesmo tempo começo a entender a recorrência de compra delas. Por quê? Porque, por exemplo, se você começa a entender que existe uma tendência e você começa a produzir este produto, por exemplo, uma roupa, ou por exemplo, um tecido, ou por exemplo, algum produto de venda que você tenha, ou que você percebe que no mercado existe algo que está sendo muito vendido, que é similar a algo que você tem no seu portfólio, por exemplo, um Avon ou qualquer outra coisa nesse sentido, ou uma roupa, ou qualquer outro utensílio, ou qualquer outro acessório que você tenha, é importante que você entenda, tipo, se isso faz sentido pro teu negócio. E como que você sabe se isso faz sentido pro seu negócio? Se as pessoas com que você trabalha fazem uso disso. E aí, do tipo, você não faz uma demanda, mas você atende uma demanda. Então não adianta nada. Se pro seu público não faz sentido, simplesmente não faça, porque não vai. Você não vai conseguir uma recorrência, nem vai conseguir um valor de lucro em relação a isso. Então, assim, além de tudo isso, a gente está falando de pegar tendências, disponibilizar para o seu usuário, e aí se você entende, dentro dos usuários que você tem, que existem alguns que poderiam usufruir disso que você tem agora, nesse momento, para vender, aí você vai fazer esse match. Então, toda vez que você tiver uma novidade, ou que você conseguir produzir algo que faça sentido para aquele usuário específico, ou para aquele cliente específico, você vai pegar isso e você vai ofertar para ele. Porque aí você consegue fazer uma recorrência de venda. Então, quer dizer, você consegue ir lá, disponibilizar isso para as pessoas e essas pessoas vão conseguir fazer a compra, sim ou não. E se elas comprarem sim ou não, isso também é um insight para você, né? Então, o que a gente está falando aqui é conectar a necessidade das pessoas que você já conhece e já vende com o que você está vendo de possibilidades para eles. Então, se chegar algo novo, eu disponibilizo para eles. Se chegar algo novo para um outro grupo de pessoas, você disponibiliza para aqueles também. Então, tipo assim, e aí, tipo, além de fazer esse match, de conhecer as pessoas, significa exatamente, Rose, é muito importante conhecer o seu cliente, porque você não faz a demanda aparece ou você tem disponibilidade para conhecer essas pessoas, para estar com essas pessoas, e aí de fato você consegue fazer essa venda. Empreender ele é um verbo justamente porque ele não é estático. Então vamos supor, cara, eu tenho vários clientes, eu já vendo para eles, eles têm uma recorrência de venda, e aí quando a gente fala recorrência de venda, inclusive, é o que eles compram e a quantidade de itens que eles compram. Isso significa muito para você, sabe? Porque cada um deles pode ter uma forma que você consegue conversar ou disponibilizar esses itens. Mas para além disso, você sempre está evoluindo e pensando em novas tendências ou novos produtos para vender, ou diferenciais de venda, né? Porque assim, se você já oferece isso, se você já consegue entender e captar clientes, outras pessoas também vão entender e captar clientes, certo? E se você vai lá e disponibiliza um serviço diferente, do tipo
colocar promoções para essas pessoas específicas que façam sentido para elas, etc. Querendo ou não, uma hora ou outra, outras pessoas também vão fazer a mesma coisa que você. E aí tá o trick. Você tem que estar sempre olhando para o que está dando certo e o que está dando errado. Porque não adianta, se alguma ação que você fez não te deu resultado, não adianta você ir repetindo essa ação over and over again. Porque, tipo assim, tentar de novo, de novo, de novo o mesmo plano, você não vai obter resultados diferentes. Então, o importante é, se você faz uma ação, por exemplo, eu vou colocar frete grátis para as coisas dentro de Uberlândia, dentro de uma região específica, para ver se eu consigo vender mais os meus produtos, por exemplo. Se isso fizer sentido, beleza. Disponibiliza, faz o seu marketing e vê se isso vai fazer sentido. Se não fizer sentido, cara, muda. Porque se não fez sentido durante... Vamos supor que você estabeleceu um tempo de 15 dias para ver se isso tinha valor ou resultado final. E aí você estabeleceu que o resultado disso é você aumentar a quantidade de clientes e aumentar a recorrência de venda. Se isso não aconteceu, cara, para e muda de estratégia. Isso não fez sentido para os seus clientes. Então, o que mais faz? O que faria sentido para eles? E aí é entender se faz sentido ou mínimo. Se são homens, se são mulheres, se eles são mais jovens, se eles são mais velhos, né? E aí você ir adaptando novos modelos e novas formas diferentes de tentar agradar esse cliente final. Que é basicamente o que a gente faz no iFood. Por exemplo, se a gente entende que a maior recorrência de venda de mercado, que hoje a gente tem um iFood mercado, certo? Que ele vai lá, faz as compras no supermercado e leva para sua casa. Se a gente entender que a maior recorrência de venda, quer dizer, pessoas comprando bastante no final de semana, a gente provavelmente vai entregar cupons, mais quantidade de cupons no final de semana. Ou a gente vai enviar mais notificações no celular, aquela notificaçãozinha que fala assim: o iFood está aqui, tem promoção para você, que a gente recebe no nosso celular, provavelmente mais nos finais de semana, ou mais durante a quarta-feira, que é o momento em que todo mundo vai assistir futebol, que nós somos um país brasileiro que gosta de futebol. E aí a gente vai aumentar essa recorrência nesses lugares. Então o que a gente tem que entender é, sazonalidade, né? Entender que, tipo assim, Dia das Mães é uma coisa que a gente pode tentar abordar outras formas de serviço, etc. 2, é entender quem é seu cliente final, quais são os clientes que você consegue abordar. E 3, quais vão ser os planos que você vai fazer e os planos que você vai evoluir, permanecer ali dentro da sua instituição, ou dentro da sua empresa, ou dentro da sua venda de mercadorias, etc. E o que você não vai manter, né? E tá tudo bem. Uma coisa que a gente fala muito em inovação é, o legal é você tentar novas formas de angariar pessoas, de satisfazer o seu cliente. E se isso não funcionar, errar rápido. Isso quer dizer, cara, se não faz sentido, beleza, acabou, eu tentei, não funcionou, o que eu aprendi com isso e próximo passo. E aí eu acho que nesse sentido, empreender é realmente um verbo, né? Tipo, é estar sempre, é ser resiliente e tentar novos passos e próximos passos sempre, né? Então acho que isso faz sentido para quem vende algo na rua ou para quem, como eu, faz produto dentro do iFood. Então, tipo assim, tudo isso tem a ver com oportunidade. Só que para você olhar para a oportunidade, e aí tá uma questão muito importante, você não pode estar ligado apenas no teu operacional dia a dia. Você tem que analisar os fluxos que aconteceram e pensar em probabilidade de futuro. Então, o que você pode fazer no futuro? Aí vem uma outra questão que é legal de quem vai empreender saber e procurar entender, é o seguinte: você nunca vai ser bom o suficiente em tudo. Se você não focar em uma coisa específica e vender 1 milhão de outras coisas, ou você disponibilizar 1 milhão de serviços, pode ser que você seja o que a gente brinca que é a síndrome do pato, né? A gente percebe que o pato, ele nada mais ou menos e não voa tão bem. Então, tipo assim, você fica num meio termo, uma medianidade. E aí, por que eu tô falando isso? Porque empreender também é fazer parcerias. Uma vez que você vende um serviço, e isso é muito legal, que legal, mas se aquela pessoa te procura, precisa de outros serviços ou outros produtos, por que não fazer parceria com outras pessoas? Por exemplo, eu tenho uma loja.
essa loja vende roupas e eu não vendo sapatos. Porque vender sapatos significa que eu preciso ter um fornecedor, por exemplo, que eu preciso fazer compras disso. E eu não tenho recorrência para fazer uma compra de sapatos. Mas você pode fazer uma parceria com uma loja de sapatos, colocar os sapatos dentro da sua loja e ganhar um percentual dentro disso. Então isso significa parceria. Eu não faço essa venda, eu ganho em cima disso, mas eu não vendo aquele produto específico. Ou nem ganho em cima disso. Mas o fato de eu ter disponível para o meu cliente faz com que ele retorne depois. Por exemplo, vendo Avon, ele quer um item de Tupperware, por exemplo. Se eu não vendo, mas eu conheço alguém que vende, eu posso fazer essa conexão. E fazer essa conexão, além de poder ser algo que você vai ganhar em cima, também pode ser simplesmente um network, que é conhecer pessoas e aumentar a sua rede. Porque, naturalmente, se você foi lá e indicou para aquela pessoa, pode ser que quando aquele parceiro que você indicou não tiver produtos, ele também pode te indicar. E é assim que começa a sua rede de trabalho, né? Não só com os clientes que vão te apontar como uma pessoa de referência, e por isso é tão importante a gente mudar nossos comportamentos para comportamentos, formas de agradar, etc, etc, para poder trazer mais clientes que sejam parecidos, sabe? Exatamente, agreguei a receita. Então, eu acho que faz sentido a gente conseguir fazer parcerias, dar lugar para o outro e ao mesmo tempo ganhar com isso, sabe? Não só nos clientes que a gente se molda e a gente se vende, mas também para clientes de outras pessoas que possam fazer sentido para você. Exato, tipo assim, a Rose colocou aqui que para a Paro também faz sentido, né? Que eles trabalham com projetos e precisam estar sempre atentos às demandas. Como vivemos tendo que dizer não para algumas demandas e selecionar onde vamos, investir sempre nossa atenção. Perfeito. Quando a gente fala de rede de apoio, é isso, né? A Paro presta um serviço e ela foca em determinadas demandas. Mas mesmo se ela não conseguir absorver aquela demanda, ela pode ter parceiros ou dentro de uma rede disponibilizar para aquela pessoa outros lugares que ela vai conseguir outros tipos de ajuda. E nesse sentido, empreender ou ser empreendedor também é dar espaço para um outro empreendedor. Para que aquele cliente que chegue até você, não é que ele se sente desamparado porque você não tem aquele serviço ou aquele produto. Mas uma vez que ele veio até você, ele entende que quando ele vem até você, ele vai ser acolhido. De certa forma, ele vai ser direcionado. E eu acho que empreender tem a ver com isso também. Você conseguir captar o cliente, trazer ele para dentro da tua vida, sabe? Para dentro do seu trabalho. E aí, eu acho que tem muito a ver com isso. Então, dar espaço para outros, eu acho que tem a ver com o verbo de empreender, né? De estar sempre disponível a modificar a forma com que você faz isso. E aí, um pouco, né, falando sobre empreender e sobre falar sobre erros e todo esse princípio do tipo assim, inovar significa que você vai errar e faz parte errar, porque de certa forma a gente nunca sabe se vai dar certo ou vai se dar errado. Às vezes você faz uma estratégia gigantesca, super interessante, e aí no vamos ver mesmo, na hora que você vai executar no dia a dia, isso não faz sentido para os clientes. E aí você vai aprender com isso. Se você simplesmente encarar isso como um fracasso, foi um fracasso. Porque você colocou muita energia, fez uma ação e aquilo não teve resultado nenhum, nem de aprendizado. E aí não faz sentido, né? E aí, tipo, quando você entende que errar faz parte e refletir sobre isso pode te ajudar a ser melhor na próxima ação que você fizer, aí é legal. E aí eu volto a falar sobre ser mulher dentro desse ambiente empreendedor, né? Às vezes a gente tem que entender que a gente vai errar. É natural do ser humano errar. A mulher também erra. A gente também erra. A gente erra enquanto esposa, a gente erra enquanto mãe, a gente erra dentro do nosso ambiente de trabalho. E tá tudo bem. A gente tem que encarar isso enquanto uma zona de aprendizado. E se você acha que você não tem mais nada para aprender, putz, reflita. Porque a gente sempre está aprendendo alguma coisa. E as gerações estão aí para nos ensinar isso, por exemplo. Ter um filho em 1980 é muito diferente de ter um filho em 1990, como também é muito diferente de ter um filho em 2000, nos anos 2000. Então, assim, por que eu estou falando isso?
Cara, aprenda que errar faz parte. Porque uma vez que você entende que errar faz parte, você se torna mais corajoso. Porque aí você consegue, dentro daquilo que é um erro, por exemplo, uma margem de possibilidades que você tem, ou dentro do que você entende que é mais seguro, você toma uma atitude e tenta fazer alguma coisa, cara, não quer dizer que você vai acertar sempre, mas você pelo menos está tentando, entende? E isso já é um diferencial. E aí, para nós mulheres, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de, putz, errei aqui. Mas tá tudo bem, sabe? Existem pesquisas que falam sobre isso e muito sobre esse papel da mulher na inovação, ou no empreendedorismo, ou na liderança, que a gente às vezes não se vê enquanto pessoas que conseguem fazer isso, né? Enquanto pessoas que conseguem errar, empreender e retomar. E a gente consegue. A gente, inclusive, é muito boa nisso, né? E aí eu acho que faz sentido a gente refletir um pouco sobre esse papel. Eu acho que demanda coragem para encarar novos desafios e uma coragem para entrar para um lugar que anteriormente era muito dominado por homens, de fato. E aí agora a gente está ali para estar lado a lado nessa mesma batalha, assim. E eu posso falar muito bem disso porque eu vim de um ambiente de tecnologia que é amplamente dominado por homens. E assim, falo, é um desafio? É um desafio, mas ele agrega demais para a vida da gente, sabe? De saber lidar com pessoas e saber entender que muito vai de como a gente se coloca no desafio e não tanto de como as pessoas nos tratam. Porque se você tem bastante resiliência, e você consegue ter esse empreendedorismo de hackear as coisas. O que é hackear, né? É tentar entrar dentro de um ambiente que teoricamente não é seu, né? E aí, se você consegue tentar várias estratégias diferentes para conseguir entrar dentro de um ambiente que teoricamente não é seu, isso te ensina muito, né? Eu acho que mulheres no empreendedorismo tem a ver com hackear as estruturas, né? E, enfim, eu acho que nós mulheres a gente tem ainda uma representatividade que é menor, mas muito porque a gente não se vê lá. E aí um pouco de representatividade, né? Quantas mulheres são líderes e empreendedoras e são fantásticas no que fazem e a gente desconhece às vezes, ou a gente não vê. Por exemplo, tem uma mulher fantástica, negra, que trabalha como diretora no Google, que é brasileira e ela é fantástica a nível de empreender. Então, tipo assim, a gente tem que começar a olhar a vice-presidente do Facebook, por exemplo. Então, a gente tem que começar a olhar essas mulheres e se refletir nelas, né? Por exemplo, uma mulher que eu acho muito foda também, a presidente do Palmeiras, por exemplo, que é uma das uma empresária super foda, que aí a gente tem que entender que, tipo assim, a gente quer estar onde, sabe? A gente quer estar lá e a gente tem que mirar para aquele lugar. Enfim, empreender também tem a ver com a sua própria vida, né? De tomar direcionamentos que talvez não sejam normais ou comuns dentro da sua própria família, e você querer desbravar isso e não tentar, tipo assim, e não tentar só aquilo que parece muito mais fácil, que parece muito mais simples, ou que parece o comum, né? É tentar outras coisas e entender que pode dar certo ou dar errado. Mas tem uma coisa que minha mãe me ensinou é que quando você tiver com medo, vai com medo mesmo, sabe? Você consegue uma rede de apoio que pode te ajudar nesse sentido. Existem outras mulheres empreendendo que também se sentem sós, assim. Eu acho que tem a ver com isso. Porque eu acho que a gente não reflete sobre isso, isso pode ter algumas umas questões, né, em relação a nós mesmos, enfim. E aí voltando um pouco para empreender e sobre essas questões de como se diferenciar, eu acho que o dia a dia e a nossa vida cotidiana, né, ele é muito, muito próximo do que a gente faz quando a gente está em produto ou dentro de uma grande empresa fazendo diferenciais para recorrência, sabe? É entender como você se coloca, por exemplo, é, aonde faz sentido você estar, onde faz sentido você expor seu produto, onde faz sentido você fazer sua publicidade, né? Hoje em dia, se a gente for lá e falar que
Vários restaurantes que a gente tem dentro do iFood, por exemplo, eles têm outras formas de atendimento, o presencial, por WhatsApp, pelo próprio, algumas empresas, elas têm até inclusive o próprio site. Mas o que que faz essas pessoas não comprarem por esses outros meios e comprarem pelo iFood? Daí tem uma máxima que a gente fala que é do tipo, não peça para as pessoas irem aonde você está. Vá aonde as pessoas estão. E aí, tipo, por que eu tô falando isso? Por que que as pessoas não compram nesses outros lugares e compram pelo iFood? Porque o iFood hoje é uma referência. E esse é o lance também de empreender enquanto uma pessoa, um empresário, né? Você é referência no que você faz? E aí outras perguntas vão surgir, né? O que é ser referência no que eu faço? E aí faz parte também pesquisar e entender quem são essas pessoas, né? É muito o que a gente faz. E aí a gente virou referência, por exemplo, o iFood é referência para restaurantes, o iFood é referência para mercado, porque ele está onde aquelas pessoas estão. Por exemplo, o iFood faz propaganda durante o horário do BBB. Por quê? Porque faz sentido para ele fazer essa propaganda nesse horário. O iFood faz propaganda do iFood Mercado dentro da novela das 9. Por quê? Porque faz sentido para o iFood estar dentro desses lugares. Então, o que faz sentido para você? Aonde faz sentido você estar? O que que você pretende vender? O boca a boca, ele sempre funcionou. Mas, sei lá, você tem um perfil, nem que seja informal no Instagram para expor as coisas que você trabalha. É, você tem um WhatsApp que você consegue disponibilizar o seu catálogo. Você tem um documento, por exemplo, no Word, qualquer coisa, fotos que você consegue disponibilizar isso para as pessoas terem proximidade dos produtos que você vende. Então, eu acho que tem muito a ver com referência e estar preparado. Por que eu tô falando de estar preparado? Daí eu tô falando falando sobre como expor, aonde você tem que estar para você conseguir recorrência de venda, para você conseguir novos clientes, para você entender para quem você vende melhor e bem. E aí você tem que entender também para onde você está caminhando, né? Tipo, o que que você pretende fazer com esses times e etc., com esses clientes e como você pretende expor esses produtos. Você tem que planejar isso, entender se está fazendo sentido sim ou não, se aquela venda daquele lugar faz sentido ou não faz. E eu não estou nem falando para você fazer uma conta comercial, eu estou falando para você testar um perfil natural, um perfil normal, para você tentar vender isso via WhatsApp, para você tentar fazer uma entrega grátis, para você tentar olhar para tendências de moda e fazer peças que façam sentido para aquele momento ou para aquelas pessoas que você vende. Então, tipo assim, são coisas que às vezes no dia a dia a gente se perde, mas se a gente for olhar para o que a gente tem de experiência, isso já é o suficiente para algumas tomadas de decisão, né? E eu acho que vai muito disso. Eu não estou nem falando só de venda de produtos, é venda de serviço ou venda de si mesmo, né? E aí vem um pouco de autoestima, mas, por exemplo, um psicólogo que vai lá e vende sua força de trabalho para atender uma pessoa, duas coisas. Primeiro, entenda que o seu serviço é bom. Bom o suficiente para que você cobre o preço que seja justo, né? E para quem você é melhor ou mais adequado. Então, tipo assim, tudo isso tem a ver com entender para quem e o que você vende ou para onde você quer ir, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar é lugar, ou qualquer caminho é caminho. Então, tipo assim, tente tratar você tem que construir uma estratégia que faça sentido para você. Enfim, eu acho que tem muitas questões que são muito mais que a gente acha que é muito complexo e de verdade nada mais é do que teu dia a dia, sabe? Como eu falei lá no começo, cara, a forma com que você, mãe, trata o seu filho, que é X, o seu filho João é diferente da sua filha Maria, o seu filho Pedro é diferente do seu filho Paulo. A forma com que você absorve isso e entende que eles são diferentes e por isso você tem que tratar eles de formas diferentes na forma de colocar uma comunicação para eles, é basicamente uma analogia de como a gente faz para lidar com os nossos clientes. Então, tipo assim, qual é o meu público-alvo, quem eles são, como eles trabalham, é isso, é entender como fazer para que eles sejam melhor atendidos dentro daquelas necessidades que eles têm no dia a dia.
Ou olhar para trás, refletir a experiência e traçar planos ou mudar estratégias. Então, eu acho que é mais próximo do dia a dia do que o que a gente pensa. Eu fui numa aula uma vez, numa uma aula de empreendedorismo também, que eu fui pela empresa que eu trabalhava antes. E aí ele perguntou para mim o que, que eu achava que era inovar. Eu tipo, dei um conceito super, hiper, mega grande. E aí ele me pediu um exemplo, daí eu falei um exemplo super complexo, né? E aí depois ele falou, tipo, cara, inovar tá na tua cozinha, tá na forma com que você lida com o seu jantar quando você tem algumas peças que talvez não façam sentido e você tenta fazer um prato que te agrade com o que você tem. Eu acho que é bem por aí, sabe? Eu acho que tem essas correlações, né? Inovar não é fazer um novo Spotify ou uma nova Netflix. Isso começa bem nas coisas pequenas que a gente faz. Eu acho legal essa provocação, Aldo, sobre as mulheres e acessibilidade para o grupo de agronegócios. E eu acho que a gente está mais ou menos como hoje a gente tem a nível de tecnologia, em relação à acessibilidade das mulheres em temas que anteriormente eram mais patriarcais ou masculinos, né? Tipo, eu vim de tech, né? E engraçado, a primeira faculdade que eu passei na minha vida foi em agronomia. E uma das preocupações que a gente tinha era relacionada a isso, né? Nossa, como que uma mulher vai fazer agronomia e ela vai se portar ali dentro daquele ambiente? E eu acho que tem aquelas duas coisas que a gente falou a ver, né? É entender que é um ambiente, sim, um pouco mais propício para, tipo, se tem mais homens dentro dessa profissão, mas que de forma alguma vai te fazer se diminuir ou achar que você não é o suficiente para aquilo, né? Tem a ver muito mais com conhecimento e domínio do negócio do que qualquer outra coisa. Então, a primeira coisa que a gente põe na nossa cabeça é que isso não pode ser algo que nos coloca para baixo ou que nos diminui, né? Em tecnologia, a gente fez um estudo uma vez para entender por que tem tão poucas mulheres em tecnologia que consigo colocar uma correlação com o agro, né? E aí uma das coisas que a gente foi entendendo é que as mulheres, elas, desde pequenas, a gente tem uma questão, assim, que as pessoas falam que não é real, do tipo, a mulher não é muito boa com números, mulheres não lidam muito bem com essa parte de exatas, mulheres são melhores com humanas, porque elas são mais carinhosas, elas têm um perfil mais aconchegante, etc. E não faz muito sentido, né, isso. Porque ela pode ser aquilo que ela quiser. Então, se com seis anos você diz para uma criança que ela consegue sim lidar com agro, que ela consegue sim entender que aquilo ali é feito porque existe uma semente, aquilo faz sentido, porque tem a ver com a fertilidade da terra, etc. E que ela consegue entender que a agronomia não é só ir lá e fazer um arado, que tem a ver com planejamento, que tem a ver com entender qual que é aquela terra, o que faz mais sentido, o que eu vou plantar. Ao mesmo tempo que eu correlaciono com matemática é coisas para meninas, sim, eu acho que a gente vai quebrando esse autoconceito que a gente tem, quebrando essa vitimização que a gente tem de, tipo, a gente já não lida muito com números mesmo, sabe? E aí, quando a gente normaliza isso, eu acho que é muito mais fácil a gente mesmo se inserir dentro desses grupos, sabe? Porque, porque aí a gente quebra isso de cara, e aí a primeira barreira que você tem é você mesmo. Então, nós mulheres, a gente tem que quebrar essa primeira barreira do eu não consigo. Que a hora que a gente quebra essa barreira do eu não consigo, você começa a olhar para os lados e perceber que várias outras mulheres já conseguiram. Então não faz sentido essa primeira barreira. Aí quando você entende isso, entende que outras pessoas estão do seu lado, é muito mais fácil você entrar e encarar, sei lá, qualquer outra coisa. Por exemplo, um nicho de homens ou algo que seja machista. Por quê? Porque você tem certeza que você está pronta para aquilo. E a resiliência em você é muito grande porque você sabe quem é você. Então, o outro não vai te julgar e nem vai te jogar para baixo. Então, acho que tem muito a ver com a gente primeiro entender que a gente é potente e a gente é ciente, a gente consegue fazer. E aí depois a gente entender que os outros podem te dizer que você não é, mas você é. E o que diz muito mais sobre você do que
falácias ou pessoas falando sobre opiniões são os resultados. Cara, se você dá resultado e você é bom no que você faz, putz, será que aquele cara que falou um comentário X vai te fazer desistir do que você tá fazendo? Cara, jamais. Então, tipo assim, eu acho que tem todas essas questões. É um nicho masculino, sim, e a gente vai quebrar. E a gente tem que quebrar. E eu acho legal isso, tipo, já tive em outras discussões falando sobre isso. E é do tipo assim, as mulheres têm que entender que a gente tem um papel super, hiper, mega importante nisso. E super, hiper, mega importante para as próximas gerações. A gente também é agente de mudança. Então, se a gente não começar agora, alguém vai ter que começar depois. Então, hoje, as mulheres na medicina, por exemplo, é um ambiente muito mais aceitável porque alguma mulher começou lá atrás a dizer que sim, esse ambiente é meu. Então, tipo, em agronomia, por exemplo, em agronegócios, ou dentro de tech, a gente tem que começar a estabelecer que aquele ambiente sim é nosso. E aí a gente domina ele por coisas muito básicas, por exemplo, representatividade. Porque eu estou lá no iFood sendo uma líder e eu olho para outras mulheres e elas me olham e falam, cara, como você chegou aqui? E aí o que eu falo para elas é, estuda. O resto a gente está conquistando para vocês, sabe? Para essas próximas gerações que estão vindo. Então, eu acho que tem toda uma questão patriarcal, da sociedade, etc., que vai ser difícil, que é difícil, mas que alguém tem que começar. E aí que seja a gente, né? E que o primeiro passo é muito da gente quebrar esse autoconceito e entender que a gente consegue fazer o que a gente quiser, né? E consegue sim empreender. E eu consigo sim ser esposa, consigo ser mãe e ainda e ser uma profissional de sucesso, porque mulher é sobre múltiplas tarefas. E porque isso deveria ser uma premissa de pais, mães, homens, mulheres, e a gente também consegue conduzir. Então, acho que essa questão é muito o poder das transformações evolutivas, exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa na gente, a gente também pensa nos outros, né? Então, tipo assim, eu conquisto as coisas que eu conquisto hoje dentro do ambiente de tecnologia e produto, eu penso muito em mim, mas eu olho muito para minha condução para entender que eu também sou uma pessoa que pode inspirar outras pessoas. E que bom se eu fizer isso, sabe? Então eu tento sempre puxar o próximo. E aí, por exemplo, que a Rose falou que as mulheres na construção civil é um exemplo também. Claro, e a gente pode tudo, exatamente. Mulheres no direito, por exemplo, né? Hoje a gente tem juízas fantásticas e etc, porque a gente quebrou esse conceito de que a lei estava na mão dos homens. Então, tipo assim, isso serve para qualquer outro lugar. E aí, voltando para empreendedorismo, tem tudo a ver com isso. Por isso que eu falo que as mulheres foram moldadas para esse desafio. A gente encara esses desafios quando a gente sai de casa. Então, assim, de enfrentar, de entender que o medo nos consome por alguma coisa que é exterior a nós, mas a gente vai mesmo assim. E empreender também é isso. Óbvio que olhando para os riscos, né? Depende do lugar que você tá, etc. Pode ser que não seja uma questão, tipo, sair não seja uma vantagem, por exemplo. Mas empreender é isso, é entender os riscos, o que você tem, como você consegue jogar com isso, quanto tempo você consegue fazer, e aí você testar ou ir para, né? Então, tipo, por isso que eu disse que a história da mulher tem muito a ver com empreender. Sempre teve uma mulher que foi lá e tentou. E aí você é uma delas, né? Você foi lá e tentou. Você não sabia de algo e aí você falou, cara, se eu fizer assim, eu corro menos risco e eu posso tentar. É sair da inércia, é se disponibilizar a estar em movimento. E eu acho que ser mulher hoje, ser mulher em 1940, é sobre isso, né? A gente tem que ir atrás de um status que não é nosso e que a gente tem que conquistá-lo. Sim. E aí faz sentido, sabe? A gente consegue coexistir. E a primeira barreira é nós conseguimos. Então, tipo assim, acho que empreender é sobre isso também, né? Enfim, é N coisas que a gente pode falar aqui, mas eu acho que, poxa, eu sempre quando vou falar sobre ser mulher é um desafio e ao mesmo tempo ser mulher é uma dádiva, né? A gente tem um poder assim de resiliência que eu acho que começa desde pequena até a forma que o nosso corpo lida com ambientes ou conosco ou com tudo que a gente consegue ser resiliente para, né? Então,
Cara, eu acho que não tem assunto que seja mais pleonasmo, né, entre aspas, mulher empreender. Mas enfim, olhando para empreendedorismo, acho que é isso que eu acho que a gente tem que destruir, assim como nós mulheres temos que destruir essas barreiras que a gente cria sobre nós mesmas, por exemplo, mulheres são de humanas e homens são de exatas, assim como quando você vai empreender, você tem que quebrar algumas barreiras e tentar coisas novas para que você consiga ser melhor ou maior, ou conseguir mais, ou romper barreiras, ou romper status que a gente está. E acho que é bastante nesse sentido, né? Enfim. E aí, quando a gente for falar sobre empreendedorismo, eu só gostaria que, ao mesmo tempo que a gente quebra tudo isso que eu falei, a gente quebrasse também esse empreender é uma coisa difícil. Cara, você empreende no seu dia a dia. Você empreende quando você vai fazer uma sopa com o que tem na geladeira. Você empreende quando você tá numa situação difícil do tipo com seus filhos ou com o seu marido e você tem que fazer um jogo de cintura, sabe? Você toma uma decisão diante de quais são os riscos que eu tenho, quais são as oportunidades que eu tenho para trabalhar e fazer, sabe? E tem tudo sobre refletir. Quando a gente está no dia a dia, você para de refletir sobre o que você pode fazer de próximos passos, você para de raciocinar sobre como evoluir e aí, putz, e aí você se limita muito, sabe? Porque, tipo, falar que, tipo, o iFood trabalha com dados, tem pessoas que vão lidar com dados, vão te trazer essa informação, não é bem por aí, sabe? Tipo assim, ok, a gente tem realmente várias pessoas que conseguem trazer dados pra gente, mas a experiência diz muito. E a sua experiência enquanto pessoa que empreende, vende seus serviços, vende sua força de trabalho, também tem que parar e raciocinar. Não basta o dia a dia. O dia a dia vai te dar aquilo que você já conhece. Pensar com uma visão de futuro pode te dar um rompante, ou pode te fazer evoluir, ou sair de um lugar e ir para um outro. E aí é sobre isso, é sair de um lugar e ir para outro. Vamos supor, você está num ponto A, para onde você quer ir? Um ponto B, quais são os planos e as possibilidades que você tem para chegar lá? E entender que não vai ser só o plano A, vai ser o plano A, vai ser o plano B, vai ser o plano C, porque pode dar errado, e dar errado não significa o quê? Que eu fracassei. Significa que eu errei, vou recalcular a rota e vou tentar de novo, muito provavelmente. E é sobre isso, né? Ninguém nasce sabendo. Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que ser mais protagonista. E que a gente é capaz de ser isso, sabe? De ser quem dita a moda e não quem consome a moda ditada, por exemplo. E aí é em relação a conseguir olhar para fora. Porque a gente tem um âmbito muito egocentrado. A gente acha que porque a gente passa por um desafio, aquilo é muito difícil para mim. Mas saiba, se você está passando por isso, muito provavelmente outras pessoas já passaram por isso e foram vitoriosos. Então, tipo, não fica só no teu umbigo. Converse com outras pessoas. Lembra do network que eu falei? Converse com outras pessoas. Veja vídeos no YouTube. Por favor, vejam vídeos no YouTube. Escutem podcasts que tem no Spotify, que são essas transmissões que a gente tem. Veja o que as outras pessoas estão publicando sobre coisas que elas fracassaram ou coisas que elas foram muito bem sucedidas. Aprenda com elas e aprenda consigo mesmo. Se você for ouvir o cara da Netflix, por exemplo, dá um exemplo. A Netflix que vocês consomem hoje, ela nasceu exatamente. A gente não pode desistir do primeiro obstáculo. Eu vou dar um exemplo rápido aqui que foi isso que aconteceu. Por exemplo, o dono da Netflix, por que ele começou a idealizar a Netflix? Porque um dia ele foi entregar uma fita cassete, porque eu não sei se vocês lembram, a gente alugava fitas cassetes. Ele foi alugar uma fita cassete e aí, quando ele foi devolver a fita, ele pagou US$ 40 de multa porque ele tinha alugado a fita e tinha esquecido de devolver. E também tinha esquecido de voltar a fita. Naquele tempo, né? Geração que não é dessa época, a gente tinha que voltar a fita e entregar a fita. E aí, quando a gente quando ele foi devolver, ele pagou assim, ele falou, cara, nossa, mas super difícil pra mim vir aqui, nossa, complicado, eu tenho que pegar meu carro, né? E a primeira ideia que ele teve foi que ele ia enviar fitas via correio. Ele ia mandar por correio as fitas. E aí o primeiro embate que ele teve foi que ele mandava as fitas, mas as fitas demoravam para ir e as fitas demoravam para voltar, porque tinha que ser postado. E aí ele entendeu que, tipo, putz, não, postar
postar isso no correio não vai me fazer ser bem sucedido. E aí ele refletiu, refletiu, refletiu. E aí o primeiro obstáculo que ele teve foi esse, o tempo. E aí depois ele foi pensando que poderia ser uma plataforma de streaming, que a gente fala, tipo, só uma plataforma que entrega online no tempo da internet, parece interessante. E aí ele começou a trabalhar nesse sentido. Mas como que ele ia conseguir títulos, né? Tipo, esses filmes, todos os filmes que tem na Netflix, eles pagam para isso. Como que eles iam conseguir fazer isso? Ah, eles estabeleceram parcerias. E aí eles conseguiram estabelecer as parcerias e disponibilizar isso dentro da plataforma da Netflix. E aí uma coisa engraçada foi que esse cara, que é o dono da Netflix, a primeira coisa que ele fez foi tipo assim, cara, eu preciso vender essa empresa, tá sendo bem sucedida e eu posso ir para um outro lugar. E aí ele foi vender para Blockbuster. Vocês lembram da Blockbuster? Que era uma rede de locadoras de fitas, etc. Ele teve uma reunião com o dono da Blockbuster, que na época que ele estava falando sobre streaming era uma loucura. Pensa, ele estava inovando, ele estava empreendendo. E aí o dono da Blockbuster, que era riquíssimo, milionário, disse para ele que a ideia dele era nada a ver, ele não compraria isso nunca e que esse projeto nunca seria bem sucedido. Blockbuster, ela faliu 2 anos depois. E a Netflix foi tipo assim, hoje é uma das empresas mais ricas do mundo. E todo mundo conhece a Netflix, mas poucas pessoas se lembram da Blockbuster. Então, tipo assim, são oportunidades. E de fato, não desistir no primeiro passo, ou não desistir, porque as pessoas vão dizer pra você que isso que você tá fazendo é loucura, também faz parte de empreender, sabe? Saiba que você vai ser chamado de louco por muito tempo. Várias outras pessoas foram chamadas de loucas por muito menos, né? Eu não preciso nem entrar na questão religiosa, mas assim, se a gente for olhar na questão de líderes hoje e de donos de empresa e empresários, eles todos foram chamados de louco, por óbvio. Fazer diferente é muito diferente. Fazer diferente significa que você vai encarar muitos nãos pela frente. Então, de fato, não desistir no primeiro obstáculo, né? Que isso pode definir se você vai ser bem sentido sim ou não. Mesma coisa com o Spotify, etc, né? Cara, uma coisa super legal é olhar bibliografias, eu adoro. Mas se você for olhar como o Spotify nasceu, se for olhar sobre como essas empresas de mercado nasceram, elas todas nasceram tendo o Uber, ele nasceu para resolver um problema de carros compartilhados em Nova York, sabe? Então, tipo assim, eu acho que se você for ler sobre empreender de outras pessoas, você vai ver que todas estão muito correlacionadas a romper com o normal, né? E aí, mais do que isso, eu acho que aí, por último, assim, só lembrando que foi uma mulher que criou o mecanismo de busca que hoje é utilizado pela Google. Então, tipo assim, mulheres, nós somos fodas pra caramba. Tipo, em tecnologia, a primeira mulher que fez código na vida, que é o que hoje sustenta qualquer site na sua vida, que hoje olha pra internet como um todo, foi uma mulher também, com a Adam Lovelace. Então, assim, a gente está empreendendo e a gente está ditando as coisas há muitos séculos, cara. Só a gente continuar no século que a gente está, entendeu? Então acho que faz parte, eu acho que é legal a gente olhar para trás e entender o quanto nós evoluímos e olhar para frente e entender o quanto a gente pode evoluir para as próximas pessoas que estão por vir. Então, assim, acho que nosso papo está chegando ao final aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode trazer no chat. Mas eu acho que é mais o recado que eu queria deixar, inclusive depois de Dia das Mulheres, cara, não é só uma falácia de que mulher tá onde ela quiser, não é só uma falácia de falar que mulheres elas são capazes, são potentes. Elas são capazes, são potentes como qualquer outro ser humano, e dentro de um mundo como o nosso, elas são capazes, são potentes ao quadrado, sabe? E eu acho que é isso, tipo, a gente tem que admitir nosso poder e usar ele a favor das próximas gerações e usar ele a favor de, tipo, trazer novas mulheres para onde eu tô, criar novas parcerias que façam sentido e não ficar só resmungando, saca? Eu sei que, tipo, é muito difícil para algumas pessoas, mas procura sua rede de apoio, sabe? Porque porque a gente precisa moldar esse século para os próximos, assim. A gente precisa entender que a gente tem filhos, filhas, primas, tias, e todas nós juntas a gente faz sentido para as próximas gerações. As nossas atitudes, elas fazem sentido também. É isso. É, enfim, acho que a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre empreender, né? O conceito de tentar.
várias coisas diferentes e, tipo, desbravar, né? Inovar. Que inovar vem de desromper, né? E eu acho que isso diz muito sobre empreender, diz muito sobre a história da mulher no mundo. E, e não só da mulher, mas como a humanidade como um todo, né? De onde a gente veio, olha onde a gente está, a gente voa, a gente manda coisas pro espaço. E não foi. A gente não cresceu assim porque alguém sentou e esperou as coisas acontecerem. A gente está assim porque alguém foi lá e tentou, e fez, e tentou, e errou. Quantos foguetes estouraram antes de chegar na superfície da Terra? Né? E aí hoje a gente tem a Amazon mandando foguete pro planeta, entendeu? E não pode desistir mesmo, viu? A gente não pode desistir pelo primeiro impacto. A gente tem que procurar formas diferentes de tentar de novo, de novo, de novo. E assim, tentar de novo com planos diferentes. Aquele lance de olhar para o mundo e entender, tipo, olha para fora de você, olha para as possibilidades que você tem no mundo. O que eu posso fazer? Como que aquela pessoa conseguiu? Porque se ela conseguiu, não adianta eu sentar aqui e falar, putz, mas por que ela conseguiu? Cara, vamos tentar, então, sabe? É isso. Tipo assim, acho que é isso. Eu tentei colocar aqui para vocês algumas questões, né? É, e aí eu acho que não existe uma cisão entre homens e mulheres. Eu acho que todo mundo precisa e pode se dispor de oportunidades. Então, não é uma corrida para ver quem é melhor. É uma corrida para ser melhor. É só isso. Tipo, não tem uma concorrência aqui, porque se tivesse não faria sentido. A gente tem oportunidades e a gente tem que entender que a gente está correndo lado a lado e não na frente do outro. Então, assim, não incito nada de quem é melhor e quem é pior, absolutamente não. Eu acho que todo mundo tem que entender que existe uma batalha, uma luta que é real, que as mulheres precisam correr e a gente precisa desbravar novos lugares que anteriormente eram mais desbravados por homens ou porque eles já estavam lá e a gente tem que chegar lá tirando primeiro o nosso obstáculo de vamos empreender, vamos desromper, vamos entender como chegar mais e mais. É isso. Obrigada, então, pessoal, tipo assim, pelo papo. Eu espero ter conseguido somar um pouco. Se vocês precisarem de qualquer coisa também, estou à disposição. E se quiser trocar ideia, alguma mentoria, é só falar. E é isso. Muito obrigada pelo papo. Muito obrigada pelo espaço. E se vocês precisarem de qualquer coisa, tamo junto, tá bom? E mulheres, vão para a tecnologia. É muito legal lá e a gente precisa de mais parceiras aí, tá bom? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, eu vou deixar mais um minuto e aí a gente encerra aqui, beleza? Obrigada, viu, pessoal? Até a próxima. Rose, tamo aí para qualquer coisa. Fechou? E